Ontem, no dia 7 de setembro, houve a manifestação, teve o desfile presidencial de Lula, onde não havia nenhuma pessoa, inclusive eu trouxe vídeo aqui no canal para vocês, eu mostrei a manifestação do Lula, e nós também tivemos a manifestação da direita, pró-anistia, tivemos a participação de várias personalidades da direita, Nicolas Ferreira, tivemos a Michele Bolsonaro, tivemos Tarcísio, tivemos muita gente nas ruas, isso sem o próprio Bolsonaro. Imagina quando ele for liberto, quando ele for inocentado, o que esse cara não vai causar nesse país. E no desfile do 7 de setembro nós tivemos uma fala muito interessante do Tarcísio, onde ele citou aí a tirania que Alexandre de Moraes vem impondo ao povo brasileiro. E hoje nós tivemos a manifestação de duas pessoas, manifestação da Globo, onde eles reagiram aí a esta fala do Tarcísio, deram a sua opinião, e nós também tivemos uma fala do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, a respeito aí desta crítica feita não apenas por Tarcísio, no vídeo que eu vou trazer para vocês, vocês irão ver que o próprio povo brasileiro que estava nessa manifestação, nas ruas, na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, se manifestaram. Eles mesmos se manifestaram contra a tirania de Alexandre de Moraes. Vejam na íntegra o vídeo que eu vou trazer para vocês, a fala de Tarcísio. Recentemente, uma matéria do New York Times pergunta: para defender a democracia, a Suprema Corte não está indo longe demais? E eles citam as determinações de Moraes para pegar empresários num grupo de WhatsApp que falavam contra o Lula, que manifestavam seu desapreço e sofreram medidas judiciais dentro daquele inquérito interminável das fake news. Será que isso faz sentido? Faz sentido para algum de vocês? Será que a gente está vivendo um Estado livre? Será que a gente está vendo realmente um Estado democrático? Certamente não. É esse cenário que a gente tem que mudar. E é por isso que a gente está aqui para defender a anistia. É por isso que a gente está aqui para dizer para o Hugo Mota: paute! Paute a anistia! Qual é o recado que vocês querem dar para o Hugo Mota hoje? Qual é o recado que a gente vai dar para o Hugo Mota hoje? Presidente de casa nenhum pode conter a vontade da maioria do plenário. Pode conter a vontade de mais de 350 parlamentares. Então, Hugo, paute! Paute a anistia! Deixa a casa decidir. E eu tenho certeza que ele vai fazer isso, porque trazer a anistia para a pauta é trazer a justiça, é resgatar o país. Não podemos nos afastar do império da lei. Eu vou citar aqui uma fala de um magistrado do Supremo Tribunal Federal, uma fala recente, que faz todo sentido. Ele diz: na Constituição se fala em independência e harmonia entre os poderes, o que demanda um equilíbrio institucional e instituições justas, responsáveis com a sociedade e com o bem comum. No Estado, devemos ter o império das leis. A lei e a racionalidade devem funcionar como fator de estabilidade. O Estado de Direito fortalecido demanda a autocontenção do judiciário. O bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo. Quem disse isso foi o ministro André Mendonça. O bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Deve ser reconhecido pela aplicação correta das leis. Se toda a trama, todo o enredo, toda a narrativa foi construída em cima de uma delação mentirosa, se não tem uma ordem,
se não tem um texto, se não tem um áudio vinculando o Bolsonaro a 8 de janeiro. Não tem nada que o ligue. É tudo muito frágil, muito tênue. Como que nós vamos admitir uma condenação? E aí, só uma forma de resolver isso é a anistia. Anistia já, anistia ampla. Nós temos que viver num país onde as lideranças sejam respeitadas. Nós temos que viver num país onde as divergências sejam resolvidas na urna. Deixa o Bolsonaro ir para a urna, qual o problema? Ele é o nosso candidato e eu tenho certeza que ele indo para a urna, ele vai vencer a eleição e vai continuar o trabalho que ele começou. Vai continuar fazendo um trabalho, vai continuar fazendo a diferença. Nós não vamos aceitar a ditadura de um poder sobre o outro. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos defender. Chega! Chega do abuso. Chega! Eu tenho certeza que novos tempos virão. Eu tenho certeza que nós vamos celebrar de novo aqui com um líder que vai estar solto, que a justiça vai se restabelecer. Eu tenho certeza que a gente vai ver a Débora solta. Eu tenho certeza que a gente vai fazer justiça para o Bolsonaro. Eu tenho certeza que a gente vai ver o Bolsonaro disputando a eleição. Eu tenho certeza que os presos políticos vão ser libertos. Porque o bem vai vencer o mal. Nós não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer. Não há mal que dure para sempre. E o bem sempre vence o mal. O bem sempre vai vencer o mal. Esse movimento aqui é imparável. O movimento do verde e amarelo. O movimento do patriotismo. O movimento da liberdade. E nós não vamos aceitar mais a imposição de um poder sobre o outro. Nós vamos lutar para que a arbitrariedade tenha fim. E eu tenho certeza que em pouco tempo a gente vai restabelecer a ordem nesse país. E para encerrar, eu vou encerrar com o bordão do nosso presidente, que falaria aqui com vocês se estivesse conosco. Agora, logo em seguida, eu vos trago a fala da Globo, o que eles disseram a respeito aí dessa manifestação política, tanto de Tarcísio quanto do Brasil como um todo. A grande novidade desse início da semana é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, partindo para o tudo ou nada. Essa avaliação de ministros do Supremo com quem eu conversei depois do 7 de setembro ontem, quando Tarcísio ataca o ministro Alexandre de Moraes pela primeira vez, de forma pública, chamando o ministro relator da trama golpista de tirano. Entre aliados do ex-presidente Bolsonaro com quem eu conversei também, eles disseram para mim que essa postura do Tarcísio era necessária, que era isso ou ele ia ser considerado um meio aliado nesse momento da trama golpista, então que ele não tinha outra saída. Para ministro da Corte, o Tarcísio está pagando um pedágio caro demais em busca dessa candidatura de 2026. Já está defendendo a anistia e agora está partindo para o tudo ou nada com essa, aspas, vassalagem, nas palavras de um ministro da Corte, e que ele adotou o slogan Bolsonaro acima de tudo. Por que essa mudança de tom é importante? Porque o Tarcísio vinha se colocando até aqui como uma espécie de ponte entre os radicais e ministros da corte com quem ele sempre teve excelente relação. Bom, vocês já viram aí a opinião do pessoal da Globo a respeito da fala do Tarcísio. Agora vamos para o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes soltou ontem no seu Twitter, no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, quase às 19 horas da noite, às 18h54, soltou tal fala, afirmando que não existe no Brasil uma ditadura da toga, entre aspas, de acordo com ele. Tampouco ministros agindo como tiranos. Parece que o Gilmar Mendes acha que o povo brasileiro não tem acesso à internet. Afirma que o STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo, de acordo com ele, retrocessos e preservando garantias fundamentais. Aqui ele devolve o golpe aí que o Tarcísio deu no STF,
falando que basta recordar o passado recente do nosso país. Milhares de mortes numa pandemia, vacinas deliberadamente negligenciadas por autoridades, ameaças ao sistema eleitoral e à separação de poderes. Aqui ele fala, pessoal, que acampou diante de quartéis, acampamento diante de quartéis, pediu intervenção militar, tentativa de golpe de Estado com violência e destruição do patrimônio público. A esquerda jamais vai largar esse argumento que o Bolsonaro tentou dar uma tentativa de golpe, tentou tomar o poder à força, impedir que o Lula assumisse a presidência e muito mais. E aqui ele continua, além de planos de assassinato contra autoridades da República, que ele já deu uma viajada. Agora, vamos contrapontear o que ele disse, galera. Ele que cita o 8 de janeiro, né? Ele fala destruição do patrimônio público, tentativa de golpe de Estado com violência, mas eu acho que ninguém se recorda, eu nunca vi pelo menos ninguém falando em algo que aconteceu há 19 anos atrás. Há 19 anos atrás acontecia isto aqui, uma matéria da revista Oeste. A esquerda invadiu e destruiu o Congresso. A Câmara foi destruída por militantes do MST. Ó, Movimento Sem Terra e alô Boulos. Mas o Lula pediu cautela nas prisões de companheiros. Vocês vão ficar revoltados, porque se vocês acham que o 8 de janeiro foi violento, é porque vocês não conhecem o que aconteceu há 19 anos atrás. Em junho de 2006, para ser mais exato, um pouco mais de 19 anos atrás, a Câmara dos Deputados foi invadida e depredada por um grupo de arruaceiros ligados ao MST, comandados por Bruno Maranhão. Guarda esse nome, ele é importante, ele era amigo do Lula. Nessa época, o presidente era o Lula. É o seguinte, galera. Olha o que aconteceu aqui. Em 2006, o petista viveu uma situação familiar. Novamente, teve coisa depredada aí por manifestantes. Mas dessa vez foi do MST. Mas o Lula tratava o Bruno Maranhão, eu falei para vocês guardarem o nome dele, era o comandante aí do movimento MST, que depredou a Câmara dos Deputados. Ele considerava, o Lula considerava o Bruno Maranhão como um grande companheiro, que eu não consigo frisar essa parte para vocês, não, eu estarei frisando ela aqui agora. Um grande companheiro, um amigo e um grande militante da esquerda brasileira. O Lula considerava esse cara um amigo. E olha só o que o pessoal do MST, liderado por esse cara, fez. Olhem aqui, terceiro parágrafo aqui acima desse tweet aqui do Van Hatten. Terceiro parágrafo acima dele. O chefe da segurança da Câmara, Normando Fernandes, ele foi hospitalizado com afundamento craniano depois de tomar uma pedrada do pessoal do MST. O auxiliar dele foi jogado de 3 metros de altura, próximo à escada rolante que dá acesso à entrada subsolo do anexo 4. Ele teve várias sequelas. Diversos repórteres presenciaram a cena e, de quebra, derrubaram um busto do governador Mário Covas. Na época, o presidente da casa era Aldo Rebelo. Ele se recusou a receber os arruaceiros, tal, tudo mais. Ele respondeu ao Bruno Maranhão que eles conheciam há 30 anos, não é necessário fazer isso. Mas o Lula pediu aos interlocutores que o Aldo tivesse cautela. Ele acionou o Ministério da Justiça e pediu que o Aldo, presidente da casa, não mandasse prender o Bruno Maranhão. O Lula pediu que o responsável por um afundamento craniano na cabeça do chefe de segurança da Câmara e também para o auxiliar dele ter sido jogado de uma altura de 3 metros, Lula pediu que o mandante de tudo isso não fosse preso. O Lula pediu que um cara que quase matou 2 pessoas que estavam apenas trabalhando não fosse preso. O Lula pediu isso pessoalmente. E aqui no final da matéria diz: 150 mil reais de prejuízo, ninguém nunca foi preso, ninguém nunca pagou. Como é que esse cara tem coragem
de vir falar que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, foi um ato de terrorismo, quando ele mesmo passou por algo muito pior e pediu que o responsável por tudo isso não fosse preso. E quando ele era presidente, ninguém foi preso, ninguém nunca pagou, depois de quase 2 pessoas serem mortas. Pessoal, esse é o nosso presidente atual.